Oi, oi! Eu sou a Mari e hoje a gente vai conversar sobre a série documental de Sandy Júnior, lançada ontem, dia 10 de julho de 2020, pelo Globoplay, o serviço de streaming da emissora Globo. O nome da série é Sandy Júnior, A História. Ou seja, já fica claro que o objetivo é contar a história dessa dupla que marcou tantas gerações e a vida de tantos fãs. A série é composta por 7 episódios, cada episódio tendo em média 50 minutos, 1 hora de duração, exceto pelo último, que tem quase 1 hora e meia. E eles estão todos disponíveis no Globoplay. Apesar disso, o primeiro episódio dessa série vai ser exibido amanhã, dia 12 de julho, na Globo, na TV aberta. Até onde eu entendi, só o primeiro episódio vai ser exibido em TV aberta. E ele está previsto para ir ao ar mais ou menos 1h20 da tarde. Antes disso, antes da exibição do episódio, a Sandy e o Junior vão fazer uma live pelo Globoplay, na plataforma do Globoplay, a partir do 12h45. E essa live também vai estar disponível nas redes sociais dos dois. Cada episódio dessa série tem um tema específico. E a série já começa, logo no primeiro episódio, tentando explicar a necessidade de separação da dupla em 2007. A primeira metade do primeiro episódio é focada em justificar por que foi importante para os dois, enquanto artistas, enquanto indivíduos, finalizarem esse projeto e se dedicarem a outros projetos na carreira deles. A segunda metade do primeiro episódio é focada, então, em voltar para o começo dessa história, em contar os primeiros anos da dupla, o surgimento dela e os primeiros anos. Já o segundo episódio fala sobre a relação de Sandy Júnior com a dramaturgia, os projetos audiovisuais dos dois. Então a gente relembra o filme O Noviço Rebelde com Renato Aragão, o programa da TV Manchete, o seriado Sandy Júnior, a novela Estrela Guia, o filme Aquária e também os projetos que a Sandy fez individualmente depois do fim da dupla também, com algumas atuações pontuais. Já o terceiro episódio é todo focado em falar sobre os anos de maior sucesso da dupla, sobre o auge da carreira deles mesmo. Então, a gente relembra o quanto Quatro Estações representou um divisor de águas na história de Sandy Júnior. A gente relembra a apresentação no Rock in Rio, a tentativa de carreira internacional que eles acabaram desistindo de perseguir, a apresentação no Maracanã e também todo o processo de encontrar a própria identidade deles, a própria voz deles nos anos finais da dupla, né? O quanto eles assumiram papéis de compositores, o quanto o Júnior assumiu papel de produtor das músicas e o quanto isso foi importante para o desenvolvimento deles enquanto artistas. Já o quarto episódio aborda a relação deles com a mídia, com a família e com o público em 3 momentos bastante distintos. Então, num primeiro momento a gente relembra a relação com a mídia, que sempre fez questão de criar fofocas, criar rumores e de instigar um assédio bastante complicado e que se refletiu muito na vida pessoal dos dois, no psicológico de cada um. Enquanto eles estão falando sobre a família, a gente vê o quanto essa família bem estruturada foi importante demais para que eles fossem os artistas que eles foram e principalmente as pessoas que eles foram. Isso para mim é muito legal. E quando eles falam sobre a relação com o público, é bastante especial porque a gente sabe que foi essa relação que se manteve intacta por 12 anos depois do fim da dupla, que fez com que esse reencontro se tornasse um grande caso de sucesso. O quinto episódio tem como objetivo compartilhar os voos de cada um dos dois depois do fim de Sandy Júnior. Então ele é todo focado nas carreiras solos. A gente passa por todos os projetos da carreira solo, tanto da Sandy quanto do Júnior. O sexto e penúltimo episódio conta a construção da turnê Nossa História. Então, como essa decisão de reencontro foi tomada, como a pessoa que mais apoiou essa decisão e que, na verdade, surgiu com essa proposta foi o Chororó, foi o pai dos dois. E aí a gente acompanha o anúncio, a escolha de repertório, a escolha de músicos e de bailarinos, como foi a criação do palco, da identidade visual e muito mais. Já no sétimo episódio, a gente acompanha a própria turnê.
A gente passa por cada uma das cidades e por cada um dos 18 shows. E a gente descobre também quais foram as dificuldades de cada um deles e como foi viver cada um desses momentos. E aí você pode me perguntar, Mari, mas e o show da turnê Nossa História? A gente consegue ver na série? E a resposta é mais ou menos. A gente até vê alguns flashes, alguns trechos dos shows, principalmente nos 2 últimos episódios, mas o show completo vai ser disponibilizado no Globoplay no dia 17 de julho. Então, se você tem uma conta no Globoplay, no dia 17 de julho você vai poder assistir a gravação do show do dia 13 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Uma outra pergunta que você pode me fazer é: de onde vieram as imagens do documentário? O que a gente sabe é que ele é composto por imagens do acervo pessoal da Noeli. Ela compartilhou mais de 250 DVDs com a produção da série. Além disso, a gente tem gravações de shows e de entrevistas antigos que foram reencontrados, revisitados para trazer para esse projeto. Amigos, familiares, equipe e a própria dupla forneceram depoimentos sobre todos esses anos de história. E por último, a gente tem também toda a documentação da trajetória do reencontro. Então, desde o começo dessa ideia até o final, a conclusão de toda a turnê Nossa História. Agora eu queria compartilhar com vocês um pouquinho das minhas impressões sobre o documentário, além de só fatos mais objetivos, né? Eu tenho 3 palavras que me vieram à cabeça depois que eu terminei de assistir a série. Essas palavras são memória, sensibilidade e família. Memória, porque o reencontro e a série foram uma grande jornada passando por anos de história, né? Para os fãs que acompanharam a carreira desde o começo relembrarem essa história, para os fãs que chegaram um pouco mais tarde descobrirem essa história e para os dois, enquanto dupla, se reencontrarem nos seus antigos eus. Sensibilidade, porque foi o caminho escolhido para contar essa história. Existe muita sensibilidade na maneira como tudo isso foi contado e muito respeito com todo mundo envolvido também. E família, porque o mais legal da história de Sandy Júnior para mim é que tudo sempre foi feito em família. A gente vê nessa série o quão incrível é ter um pai músico que guia a sua carreira e que já entende como esse meio funciona e que faz de tudo para proteger você ao longo do caminho. E também o quanto incrível é ter uma mãe que não só te apoia, mas que te acompanha, que está do seu lado em absolutamente todos os passos. O pé no chão e a cabeça no lugar que Sandy Júnior tem vem da estrutura familiar dos dois. E eu não tenho dúvidas disso, tudo isso fica ainda muito mais claro ao longo de cada um dos episódios. O quanto foi importante que cada decisão, que cada caminho, que cada situação da vida deles tenha sido lidada em família. A dupla é um projeto familiar, já que os dois são irmãos, mas ela é ainda mais rica por ter a mão do Chororó e da Noeli desde o primeiro momento em que eles se apresentaram no Som Brasil até esse reencontro que a gente teve o prazer e a honra de acompanhar. Por vezes, o documentário ele pode soar bastante técnico em relação à música, né? Em relação à produção musical e criação de espetáculo. Isso é muito legal para quem se interessa por esse meio, por esse universo da música. Para mim foi especialmente interessante entender, descobrir como algumas coisas funcionam, né, na indústria da música no Brasil. Mas, para algumas pessoas que não se interessam tanto por isso, talvez esses momentos técnicos não sejam tão divertidos de assistir. Independente disso, eu acho que assistir a esses 7 episódios vai ser uma experiência incrível para todo mundo que é fã ou admirador do trabalho de Sandy Júnior. Se você já assistiu a série, me conta aqui nos comentários qual foi o seu momento, a sua parte favorita, o que você mais gostou de descobrir, de assistir. Se você é muito fã de Sandy Júnior, se inscreve no meu canal, porque já faz alguns meses que eu tô querendo trazer um especial sobre a carreira deles por aqui, com alguns vídeos analisando os trabalhos principais e relembrando cada coisa com um pouco mais de calma e objetividade. Então, se você quiser,
clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Muito obrigada por ter me assistido. Um beijo e até a próxima!